Há momentos em que o silêncio das Escrituras diz mais do que o barulho do mundo. E eu sei que você já sentiu isso, mesmo sem conseguir explicar. Você abre a Bíblia esperando respostas diretas, palavras que resolvam tudo rapidamente, mas encontra pausas, espaços entre os acontecimentos, histórias que não se apressam em explicar cada detalhe. E observe comigo. Esse silêncio não é descuido, não é ausência, não é falta de sentido. Ele é um convite. Quando o mundo grita certezas o tempo todo, o silêncio se torna desconfortável, porque ele exige algo que o ruído evita. Escuta. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 2. Leia com atenção e perceba quantos versículos se passam antes que qualquer explicação surja. Repare como a dor está ali, exposta, mas as respostas não vêm na mesma velocidade. Poucos notam isso, mas o silêncio que envolve essa narrativa não esconde Deus. Ele cria espaço para que o coração humano seja revelado. Nem tudo precisa ser explicado imediatamente para ser verdadeiro. Agora volte seus olhos para o Salmo 46, versículo 10. Leia devagar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Observe essa palavra. Aquietar. Ela não fala de pressa, não fala de reação, não fala de controle. Ela fala de pausa interior. Quando você compara isso com o que vê hoje, notícias contínuas, opiniões sobrepostas, alertas constantes, algo se torna evidente. Quando tudo fala ao mesmo tempo, quase nada é realmente ouvido. O silêncio das Escrituras caminha na contramão da ansiedade do mundo. Leia comigo também no Evangelho de Lucas, capítulo 2, e perceba quantos anos da minha vida passam sem registro algum. Nenhuma explicação, nenhum detalhe, nenhum destaque. Apenas silêncio. E ainda assim nada estava fora do lugar. O silêncio não significava ausência de propósito, mas preparação invisível. Existem processos que amadurecem longe dos olhares, longe do barulho, longe da urgência. Quando você permite que uma pergunta permaneça sem resposta imediata, algo dentro de você se alinha. O silêncio não elimina o mistério, ele ensina a caminhar com ele. Talvez a questão nunca tenha sido por que as Escrituras silenciam em certos momentos, mas o que dentro de você precisa se aquietar para finalmente ouvir. E quando o ruído diminui, você descobre que esse silêncio sempre esteve cheio de sentido. Enquanto você permanece nesse silêncio comigo, quero que perceba algo que quase ninguém observa. Nem todo ensinamento vem em forma de resposta. Há verdades que só amadurecem quando você aprende a permanecer diante delas sem pressa. O mundo ensinou você a exigir explicações imediatas, a desconfiar da pausa, a preencher cada espaço vazio com ruído. Mas o silêncio das Escrituras não é um intervalo perdido, é um terreno fértil. É ali que o discernimento começa a crescer, longe da ansiedade e da necessidade de controle. Abra comigo agora o Evangelho de Marcos, capítulo 4, e leia com atenção o versículo 26. Observe como o reino é comparado a uma semente lançada na terra, que cresce enquanto o homem dorme e acorda, sem que ele saiba exatamente como. Repare nisso. Não há descrição do processo, não há detalhamento do crescimento, não há explicação técnica. Há silêncio. E ainda assim, a vida se desenvolvendo. Poucos percebem, mas essa ausência de detalhes ensina mais do que muitas explicações. Ela revela que nem tudo o que transforma você precisa ser acompanhado passo a passo pela sua mente. Agora volte seus olhos para o livro de Lamentações, capítulo 3, e leia os versículos 26 a 28. Leia devagar e observe as palavras. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Silêncio e esperança caminham juntos aqui. Não há promessa apressada, não há solução imediata, apenas a orientação de permanecer. Quando você compara isso com o mundo atual, onde esperar é visto como fraqueza e silêncio, como falta de resposta, percebe como as Escrituras ensinam um caminho diferente, mais profundo e mais exigente. Existe um detalhe importante que muitos ignoram. O silêncio revela o que o barulho esconde.
Quando tudo se cala, pensamentos emergem, intenções aparecem, medos se revelam. Por isso, o silêncio incomoda tanto. Ele não distrai, não anestesia, não oferece fuga. Ele confronta com suavidade. E é nesse espaço que você começa a perceber o que realmente governa o seu interior. As Escrituras não usam o silêncio para confundir você, mas para formar você. Leia comigo também no livro do profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 19. Observe como o vento forte passa, como o terremoto acontece, como o fogo se manifesta, mas eu não estava neles. E então vem uma voz mansa e delicada, quase imperceptível. Esse detalhe muda tudo. O silêncio não é oposição à minha presença. Muitas vezes, ele é o ambiente onde ela se revela com mais clareza. Talvez você esteja aprendendo agora que discernimento não nasce do excesso de informação, mas da capacidade de escutar com o coração aquietado. O silêncio das Escrituras não apressa você porque sabe que o que é verdadeiro não precisa correr. E enquanto você permanece aqui sem pressa, algo em você começa a se alinhar. Não porque tudo foi explicado, mas porque você aprendeu a escutar de um modo novo. Há algo mais que desejo que você perceba enquanto caminha comigo por esse silêncio. Ele não apenas ensina a esperar, ele revela o que governa o coração quando ninguém está falando. Quando o ruído diminui, não é apenas minha voz que pode ser ouvida, são também os pensamentos que você costuma esconder de si mesmo. Por isso tantos evitam o silêncio. Ele não distrai, não anestesia, não permite fuga. Ele ilumina. E as Escrituras sabem disso. Elas usam o silêncio como espelho, não como ausência. Abra comigo agora o Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Leia com atenção os versículos que narram o tempo em que estive no deserto. Observe quantas palavras são ditas e quantos dias se passam sem registro algum. O texto não descreve cada pensamento, cada sensação, cada luta interior. Há silêncio. E esse silêncio não enfraquece a narrativa, ele a fortalece. Ele ensina que há batalhas que não precisam de plateia, processos que acontecem longe do olhar dos outros, decisões que amadurecem no recolhimento. Agora leia comigo no Salmo 62, versículo 1. Leia devagar. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Repare que a espera não é agitada, não é barulhenta, não é desesperada. É silenciosa. Poucos percebem, mas o silêncio aqui não é passividade, é confiança. É a alma que aprende a não reagir a tudo, a não responder a cada provocação, a não se mover por impulso. Quando você compara isso com o mundo atual, onde cada estímulo exige resposta imediata, percebe como esse tipo de silêncio se tornou raro e justamente por isso tão necessário. Leia também comigo no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 7, onde está escrito que há tempo de falar e tempo de se calar. Observe esse equilíbrio. O problema não é a palavra, mas o excesso dela. Quando tudo é dito, o essencial se dilui. O silêncio então passa a ser o guardião do que é profundo. Ele protege aquilo que ainda está em formação dentro de você. Talvez você esteja começando a perceber que o silêncio das Escrituras não quer deixar você sem direção, mas sem distração. Ele cria um espaço onde o discernimento pode nascer sem ser atropelado pela pressa. Nem toda resposta vem em forma de frase. Algumas vêm como clareza interior, outras como paz que não sabe explicar, outras como uma inquietação que convida à mudança. E deixe-me perguntar algo, sem exigir resposta imediata. O que você tem tentado resolver com barulho, quando o silêncio seria o caminho? Porque há coisas que só se alinham quando você aprende a permanecer, a escutar e a confiar que nem tudo precisa ser dito para estar sendo cuidado. Enquanto você continua nesse caminho comigo, quero que observe um ponto ainda mais profundo. O silêncio não apenas revela o coração, ele também redefine o tempo. O mundo mede tudo pela rapidez, pelo resultado visível, pela resposta imediata. Mas nas Escrituras, o tempo não corre, ele amadurece. E o silêncio é o ambiente onde esse amadurecimento acontece sem ser interrompido.
Muitos se cansam porque querem colher antes de aprender a permanecer. Querem entender antes de aprender a confiar. Abra comigo agora a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Leia o momento em que todos aguardam uma resposta. Uma palavra que resolva a situação rapidamente. Observe com atenção. Antes de falar, eu me inclino e escrevo no chão. O texto não diz o que foi escrito. Há silêncio. Há espera. Há um espaço desconfortável onde ninguém controla o desfecho. Poucos percebem, mas aquele silêncio foi tão pedagógico quanto qualquer frase que veio depois. Ele desacelerou os acusadores, expôs intenções e devolveu humanidade àquele instante. Às vezes, o silêncio prepara o terreno para que a palavra não seja usada como arma. Agora leia comigo no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 20. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Observe como o silêncio aqui não é vazio, é reverência. Não é medo, é reconhecimento. Quando você compara isso com a maneira como o mundo fala de tudo o tempo todo, opina sobre tudo, julga tudo, percebe como o silêncio se tornou um ato quase esquecido. Mas o silêncio ensina limites. Ele lembra que nem tudo está sob o seu controle e que isso não é uma perda, mas um descanso. Volte seus olhos também para o Salmo 131. Leia com calma e repare na imagem da criança desmamada, tranquila nos braços da mãe. Não há perguntas ali, não há explicações, não há exigências. Há quietude, há confiança. Poucos notam. Mas esse salmo revela um tipo de maturidade espiritual que não precisa provar nada, não precisa falar alto, não precisa convencer. Ele simplesmente permanece. Talvez você esteja percebendo agora que o silêncio das Escrituras não quer apenas ensinar você a ouvir, mas a desacelerar o seu interior. Porque enquanto tudo corre, a alma se perde. Enquanto tudo fala, o discernimento se confunde. O silêncio, então, passa a ser um lugar de reencontro. Não com respostas prontas, mas com direção. Não com explicações completas, mas com paz suficiente para dar o próximo passo. E enquanto você permanece aqui, sem pressa de concluir, algo importante acontece. O silêncio deixa de ser desconfortável e passa a ser companhia. Ele não apressa, não empurra, não exige. Ele apenas sustenta, até que você perceba que nem tudo que é essencial precisa ser dito para estar sendo cuidado. Chegando até aqui comigo, talvez você já tenha percebido que o silêncio não foi um obstáculo no caminho, mas o próprio caminho se revelando aos poucos. O silêncio das Escrituras não existe para afastar você das respostas, mas para aproximar você de si mesmo e de Deus de uma forma mais verdadeira. Quando o ruído diminui, algo se reorganiza por dentro. Expectativas se alinham, intenções se revelam e o coração aprende a distinguir o que é urgente do que é essencial. Nem tudo precisa ser resolvido agora para estar sendo conduzido com sabedoria. Abra comigo mais uma vez a sua Bíblia, agora no Evangelho de João, capítulo 20. Leia com atenção o relato da ressurreição e observe um detalhe que quase sempre passa despercebido. Há lágrimas, há confusão, há perguntas e há silêncio. Maria não reconhece minha voz de imediato. O texto não apressa esse reconhecimento. Ele respeita o tempo do coração. Poucos percebem. Mas esse silêncio entre a perda e o entendimento ensina algo profundo. A compreensão verdadeira não nasce da pressa, mas do encontro. Às vezes, você também precisa permanecer um pouco mais no silêncio antes de perceber quem está diante de você. Leia comigo também no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, onde é dito que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Observe isso com cuidado. O céu, cheio de glória, escolhe silenciar. Não há explicação detalhada. Não há interpretação imediata. Há reverência. Há expectativa tranquila. Há espaço. Esse silêncio não anuncia medo, mas profundidade. Ele lembra que até mesmo onde tudo é pleno, o silêncio tem lugar. Quando você olha para o mundo atual,
tão acelerado, tão barulhento, tão saturado de vozes, talvez comece a entender por que a alma se cansa com tanta facilidade. Não é falta de informação, é excesso. Não é ausência de direção, é ruído demais. O silêncio das Escrituras surge então como um descanso oferecido, não como fuga, mas como reencontro. Um lugar onde você não precisa provar nada, explicar tudo ou responder a todos. Talvez a pergunta que ficou desde o início agora soe diferente dentro de você. Talvez o silêncio que antes incomodava comece a ensinar. E se em vez de buscar sempre mais palavras, você aprendesse a permanecer um pouco mais nesse espaço onde Deus não grita, mas sustenta? Se essa reflexão encontrou eco no seu coração, deixe nos comentários o que o silêncio tem mostrado a você. Às vezes, ao compartilhar, você ajuda outros a escutarem também.